fazem breve, sempre eu sussurro a sua voz. Se você ficar e lutar apenas com o que temos, eu sei ainda vai ser melhor. E se você não puder ver a força dentro de si mesmo, ninguém nunca será capaz. E aquela luz vai me guiar, eu sei. Oh yeah, brilhando entre as nuvens, caindo na escuridão. Eu nunca vou soltar essa mão, você vai ficar comigo. Então me diz tudo que você tá pensando e o que sonhou. Nós nunca vamos desistir, você vai ficar comigo. Até me canso às vezes, que a solução não tá perto. Não desista, se persista, dando a volta por cima. Mesmo estando distantes, nós sempre vamos estar juntos. Meu coração, seu coração é um só. Estamos caindo em direção à escuridão. Nós nunca vamos soltar essa mão, você vai ficar comigo. Então me conte, isso está ao longo do nosso caminho. Eu sempre vou insistir, você vai ficar comigo. Certos impulsos não controlo, um dia casual eu adoro. Quando me viro, sinto o vento da família. Me faz lembrar, eu sempre ouço sobre a sua voz. Se você ficar e lutar apenas com o que temos, eu sei ainda vai ser melhor. E se você não puder ver a força dentro de si mesmo, ninguém nunca será capaz. E aquela luz vai me guiar, eu sei. Oh yeah, brilhando entre as nuvens, caindo na escuridão. Eu nunca vou soltar essa mão, você vai ficar comigo. Então me diz tudo o que você tá pensando e o que sonhou. Nós nunca vamos desistir, você vai ficar comigo. Até me canso às vezes, que a solução não tá perto. Não desista, se persista, dando a volta por cima. Mesmo estando distantes, nós sempre vamos estar juntos. Meu coração, seu coração é um só. Oiê, tudo bem? Olha só, eu preparei aqui um conteúdo maravilhoso, né, para você que não sabe desenhar manualmente e tem dúvida se você pode ou não ser um designer de estampas, tá certo? Então, bora lá! Eu espero que você goste desse conteúdo, eu fiz com muito carinho e eu quero que você, de uma vez por todas, entenda o que realmente é necessário, né? O que é ser um designer de estampas. Enfim, eu vou explicar isso tudo direitinho agora aqui pra você. Então, bora lá. Olha, não sei desenhar, posso ser designer de estampas? Oh, meu Deus. Primeiro de tudo, eu não quero já ir direto ao ponto. Ah, sim, não, você pode parar. Eu quero explicar mais a essência, mais do princípio mesmo. Então, o que é ser um designer de estampas? Você sabe o que é ser um designer de estampas? De verdade, você sabe? Então, olha só, eu vou te explicar aqui o que é. Então, olha só, é um profissional que idealiza de forma criativa, olha só, a estética e grafia de uma coleção de moda, decoração ou outros, tá? Porque a gente sempre fala muito de moda, decoração, mas existem muitas outras possibilidades, né, de um designer estar desenvolvendo, né, uma criação para uma superfície, né, enfim, que não passa pela moda nem pela decoração, como por exemplo, papelaria, enfim, tem várias outras possibilidades, tá? Então eu coloco outro justamente para falar um pouco disso, que você não cria só para moda e decoração, você cria para várias outras superfícies também, tá? Consegue criar desenhos manuais e digitais que em forma de repetição podem ser impressos em tecido ou qualquer outra superfície. Quando você cria uma ilustração, aí vem um pouco da diferença do que é ilustração e o que é estampa. Tá? A ilustração ela é apenas um desenho, uma composição, né? A estampa ela tem um módulo de repetição que é o que possibilita, né, ser impresso, esse desenho ser impresso, né, de forma repetida aí ao longo de um tecido, por exemplo. Tá? Ou numa superfície diferenciada, enfim, não precisa... É como eu falei, a gente sempre fala de tecido, porque a gente fala de moda, decoração. Mas por que não a papelaria, que é um ótimo exemplo, né? Então, ao invés de estar no tecido, né, o rapor está, né, num papel, né, impresso num papel, com uma outra técnica de impressão, mas existem muitas possibilidades de superfícies, tá, para um designer trabalhar. Então, o profissional de design de estampas, ele consegue realmente transformar uma ideia, né? Ele consegue pegar uma ideia de uma coleção, um tema, enfim, e ele consegue, a partir disso, criar uma estética, criar uma linguagem visual, né, para uma coleção de estampas ou para uma única estampa. Então, ele tem essa finalidade, ele consegue extrair o melhor daquele tema, né, os pontos principais que possivelmente o cliente quer ou ele deseja, né, e transformar isso em ilustração, em algo visual, em algo que consiga contemplar, né, o tema, né, dessa coleção, enfim, desse projeto. Pode ser muitas
muitas coisas, né? Então, ele consegue elaborar um desenho que, quando feito de forma de rapport, ele pode ser impresso no tecido, ele pode ser impresso no papel e em várias outras superfícies também, tá? Então, olha só, basicamente, esse é o papel de um designer de estampas, tá? E o mercado tá cheio de designers incríveis, principalmente o Brasil, mas fora também nós temos designers incríveis de estampas que estão criando aí coisas belíssimas. Eu vejo também muitos ilustradores migrando para a estamparia, o que é diferente também, né? Então o ilustrador, ele tem uma estética, ele tem um estilo autoral próprio, basicamente, ou às vezes não tem, mas de uma forma geral, ele já apresenta sinais de que tem ali o próprio traço, a própria coloração, o próprio estilo, e ele simplesmente migra, né? Ele pega esse conteúdo que ele está fazendo, ele pega essa arte que ele está fazendo e transforma em rapport, né? Quando ele pega essa arte e transforma em rapport, ele tem um módulo de repetição que pode ser impresso, então, de forma contínua, que é o que eu acabei aí de te falar. Então, existe esse movimento, né, que não são só os designers, né, mas sim os ilustradores também, artistas plásticos também, que estão aí nessa pegada de estamparia. Então, eu noto, né, eu percebo que o mercado ele cresce muito a partir do momento que tanto o designer gráfico, como o artista plástico, e como o ilustrador, né, eles juntos, todo esse pessoal, toda essa galera, toda essa leva aí de profissionais criativos, eles estão migrando, não é que eles estão migrando, mas eles estão com uma atenção muito grande para a estamparia. O que é ótimo, porque isso só deixa o mercado cada vez mais fortalecido, cada vez mais inteligente, cada vez mais aí importante, né? Porque muitas vezes eu acho que isso transita pelas áreas criativas de uma forma geral. Não são todas, mas de uma forma geral o designer ele é pouco valorizado, porque tem sempre alguém que fala, ah não, mas cria aí rapidinho, né? Ah não, mas faz isso aqui assim, meio mais ou menos, e não é assim, né? Então, esse valor que o designer tem, todos os designers têm, na verdade, né? Que aqui nosso foco sempre é a estamparia, mas ele tem que ser visto, né? Então, eu acho legal quando eu noto que o mercado tem outros profissionais de outras áreas entrando, né, com essa garra, com essa força, com esse diferencial. Então, por exemplo, tem muitos ilustradores super famosos que, enfim, estão fechando parcerias com marcas de vestuário, por exemplo. Então, você vê aquela arte, né, específica, que inicialmente não é um módulo de repetição, transformada em estampa. Então isso é maravilhoso, porque você consegue ver uma identidade. Então uma ilustradora fantástica, muito fantástica, que eu sempre indico, assim, que eu sempre falo, que é meio que uma musa inspiracional aí pra mim, é a Catalina Estrada. Ela é colombiana e ela tem um trabalho maravilhoso, onde o que ela faz? Ela tem uma ilustração muito característica, ela é muito singular, ela tem um estilo autoral muito forte e ela, enfim, ela tem muitos produtos licenciados, então, ou seja, produtos que vão o nome dela e que não necessariamente são de vestuário, por exemplo. Ela tem livros, aqueles livros de colorir, ela tem roupa de cama, né, tipo colchas, edredons, essas coisas. Ela tem também guarda-chuva. Ela tem vários produtos, então ela é uma profissional bem bacana, assim, de se observar, porque ela é uma ilustradora que também migrou para a estamparia. Então, ou seja, para ela fazer uma estampa para uma roupa, que ela também tem uma parceria com uma marca, inclusive brasileira, de moda feminina, ela precisa transformar aquele desenho em módulo de repetição, ou seja, uma estampa. Porque até então, sem o módulo de repetição, é simplesmente uma ilustração. Então ela tem um trabalho muito legal que me inspira demais, então eu sempre falo assim, divulgo, né? Porque eu acho que é importante vocês designers conseguirem aí se inspirar, né? No trabalho de outras pessoas. Então é basicamente isso. Eu fico extremamente encantada com o nível, sabe, dos profissionais que vem do design gráfico, que vem da estamparia,
que vem do design gráfico, que vem da ilustração, até de grafite, arte de rua, né? São criativos, eu chamo esse pessoal todo de criativos, né? São pessoas que, inclusive artistas plásticos, né? Que vêm para somar com a estamparia, que vêm para dar um diferencial, trazer um diferencial para a estamparia. Olha só, o que é necessário para ser um designer de estampas? Então, o que é necessário? O que você acha que é necessário para ser um designer de estampas, né? São muitas coisas, né? Diferente do que algumas pessoas podem achar, para você ser um designer de estampas, você precisa de muito conhecimento, você precisa realmente entender do que você está fazendo, né? Para ser um profissional, um bom profissional mesmo. E uma coisa é fato, a gente está sempre num flow aí de aprendizado, aprimoramento, então a gente segue esse fluxo de realmente estar se reciclando, estar ressignificando, né? Então a gente entra aí num patamar de, como criativos, de pessoas que realmente buscam conhecimento e buscam formas de se diferenciar, né? Porque a gente entende que tem muitos designers hoje atuando, mas que realmente precisam se diferenciar uns dos outros, né? Pra gente somar ainda mais com o nosso mercado criativo. Então, o que eu coloco aqui, né, que é necessário para ser um designer de estampas? Olha só isso. Gostar de criar, né, gente? Não tem como você falar, eu quero ser designer de estampas. Ai, mas eu não tenho paciência, não. Eu não tenho paciência para criar, não. Então, quer dizer, né, já não combina muito ali com essa premissa. Então, eu quero ser designer de estampas, mas eu não tenho muita paciência para criar, não. Já foge um pouco do que é realmente ser um designer de estampas. Ele tem que se dedicar à criação. Ele tem que focar quando ele precisa focar ali, né, naquele desenvolvimento. Ele precisa focar, ele precisa estar atento, ele precisa se inspirar, ele precisa criar referências mentais. Então, por exemplo, por que é importante você ir para uma galeria ou você ver livros, ler livros, viajar? Porque você passa a colocar, né, a abastecer as suas caixinhas aí mentais de referências, né? Então a criação não está ali propriamente dita na hora que você está fazendo só o desenho, mas em todo o processo, né? em tudo que está relacionado a isso, em tudo que está relacionado à criação. Você precisa estar atento, você precisa estar de olhos bem abertos, mas não abertos literalmente, mas você precisa estar de forma lúcida, né? Observando coisas, né? Absorvendo informações visuais, literárias. Não adianta ficar achando que você criar estampas é algo... eu vou ali, vou fazer uma coisinha. Tem um outro significado, é isso que eu quero chegar, é esse ponto que eu quero chegar. Então você precisa gostar de criar, você precisa gostar de estar dentro de processos, né? E eu vou explicar um pouquinho mais pra frente sobre alguns processos. É muito importante você estar dentro desse movimento. E eu falo isso com muita seriedade, porque eu quero que as pessoas entendam a força que tem o trabalho de um designer, né, de estampas. Eu entendo que existe uma demanda muito grande, às vezes, para determinados segmentos, para determinados produtos, e que a estampa passa a ficar até desvalorizada por esse fluxo tão grande, por essa demanda tão grande, mas eu tenho certeza que existem muitos profissionais, existem muitas marcas também, empresas, não são marcas, né, assim, de vestuário, mas empresas mesmo, corporações, que entendem a arte, que entendem o designer de estampas, ou artista plástico, ou enfim, né, como ferramenta mesmo de melhoramento. Então, quando você cria uma estampa para uma marca, ou para um vestuário, por exemplo, você está gerando desejo, né? Você tem que dar muito valor para isso, porque isso provavelmente vai ser ali uns 60%, 70% da força de compra. Então agora a gente até começa a falar de negócios, a gente começa a ver a importância desse trabalho, né? E o designer de estampas, como criativo, é como uma pessoa que é ferramenta de comunicação, né? Você está se comunicando através, ou você está se comunicando, ou você está comunicando o estilo, a alma ou o tema de uma marca, né? Então é importante que você se coloque como uma ferramenta de extrema importância. Então, gostar, amar, criar, tá dentro desses tópicos aí, né? Do que é realmente ser um designer de estampa, só. Entender de softwares, você tem que entender de softwares, né? Para você trabalhar aí com mais
efetividade, né? Porque se você tá no mercado, né, atuando como designer, eu acho que muitas coisas tecnológicas surgiram. Então, você fazer algo manual é excelente, é incrível. Mas quando você está dentro do mercado, né, desse mercado com alta velocidade, velocidade em criação, velocidade em transformação, velocidade em tudo, né? Os softwares, eles vão te ajudar nisso. Obviamente que tem aí pessoas, artistas, artesãs, inclusive, que fazem um trabalho manual, né? Mas que é um trabalho incrível, inclusive. Porém, é um trabalho mais limitado, né? Porque você não consegue ter uma escala, né, de produção, né? Porque é tudo manual, é tudo artesanal. Então, quando eu falo do designer de estampas, eu tô falando realmente desse designer contemporâneo, desse designer que está ali à frente de um estúdio, que ele cria para várias marcas, que ele precisa de velocidade. E quando ele precisa de velocidade, a gente está falando do quê? A gente está falando de tecnologia, né? Softwares, a gente está falando de meios de fazer com que o nosso desenho, que o nosso processo seja mais rápido, seja eficiente, seja assertivo, porque em se tratando especificamente de estampas, onde a gente precisa do rapport, você montar ele manualmente, o que é possível, é um fator um pouco limitante quando você tem uma estampa de alta complexidade, por exemplo. Então, você entender de softwares é extremamente necessário, tá? Porque ele vai, de fato, agilizar a sua vida, né? Ele vai agilizar ali todo o seu processo, seus atendimentos, né? Quanto mais você produz com eficácia, com excelência, você gera mais resultado e, consequentemente, seu cliente pede mais, né, desenvolvimentos, então fica ali num ciclo, né? Você vai aumentando, você vai ganhando mais corpo, né? Você vai ganhando mais valor, você vai gerando mais valor a partir do momento que você tem esses conhecimentos. Entender de processos criativos, que aqui eu digo especificamente de formas de processos criativos mesmo. Então, por exemplo, existem muitas formas de você criar uma estampa, né? De você começar um desenvolvimento. Então, quando você entende dessas possibilidades de processos, então, por exemplo, eu quero fazer uma estampa fotográfica, ou quero fazer uma estampa manual, ou quero fazer uma estampa, enfim, com a técnica de guache. Então, você começa a pegar a técnica e encaixar dentro de processos, né? Onde você tem que, então, extrair o briefing, depois você tem que interpretar, depois você tem que pegar os seus materiais, separar esses materiais de desenho, quando for de desenho, porque quando for digital também, você pode aí começar a separar suas referências, né? Então, assim, entender desses processos, ou seja, dessas possibilidades de criação é importante. Então, geralmente, quando você já está um pouco mais inserido dentro do mercado, você já teve a experiência de criar com vários estilos, né, de várias formas. Então, enfim, através do mood board ou através de um briefing, enfim, você tem várias formas de startar um processo criativo, e dentro disso, você também tem vários passo a passo, na verdade. Você tem várias etapas, melhor dizendo, você tem várias etapas para você concluir uma estampa, né? Então, você entender esses processos é muito importante. Conseguir desenvolver estampas através de briefing. Então, hoje, como eu falo, com essa velocidade, com essa agilidade que o designer tem que ter, quanto mais assertivo for o briefing, quanto mais claro for o briefing, mais ele vai conseguir acertar nos desenvolvimentos. Mas o briefing é apenas uma ferramenta. Você tem que também ter o olhar para interpretar esse briefing da forma correta, né? Para você também não deixar, às vezes, a sua vontade entrar na frente do briefing, né? Quando é um briefing de um cliente, digo, né? Então, você tem que ter essa sensibilidade, você tem que ter essa clareza, você tem que ter essa calma, sabe? Essa centralização em olhar para aquele briefing e falar, não, peraí, eu vou fazer exatamente o que está aqui. Então, você pegar aquele material e interpretar, né, de uma forma objetiva. Porque muitas vezes o designer, ele acha que é uma coisa muito lúdica, sabe? Que é uma coisa muito... eu vou criar ali uma coisa e não sei o que, demora, porque afinal de contas a inspiração não chegou. Então, e não é isso. Eu acho que o design de estampas, eu acho que isso está mais conectado a um artista plástico, a uma artesã, né? A pessoas que têm outros processos que não de estamparia especificamente. Porque o design de estampas, ele tem que ter essa agilidade. Ao mesmo tempo, então, ele tem que ter a sensibilidade de pegar esse briefing, analisar esse briefing e falar, olha, daqui eu consigo extrair
o projeto que o meu cliente quer. Eu consigo extrair a estampa que ele está buscando. Então, conseguir desenvolver as estampas através do brief, que é como eu digo aqui, é muito, muito, muito importante. E outra coisa, olha só, ter um portfólio. Então, o designer de estampas, ele tem que ter um portfólio. Ele pode ser virtual, ele pode estar hospedado num site, ele pode ser físico, ele pode ser de várias formas. O importante é o designer conseguir colocar nele todas as melhores criações, né? Não adianta também colocar um monte de coisa. Então, a importância do portfólio, ela é realmente muito relevante, porque é através dele que você vai se comunicar com o seu futuro cliente ou com um futuro parceiro, né, de negócios, de trabalho. Então, o designer de estampas, ele precisa ter um bom portfólio. E eu continuo falando o seguinte, olha, entender de coloração e composição. E não é tarefa simples, tá? Então, tudo isso aqui que eu tô falando, não tem nada assim, isso aqui é facinho. Não tem, né? Por isso que tem cada vez mais designers investindo em conhecimento, investindo em cursos, em palestras, em workshops, porque existe uma demanda de conhecimento. Então, entender de coloração e composição, ou seja, você educar o seu olhar, você entender minimamente de cores, você entender os recursos que você pode estar utilizando dentro disso. Então, para você fazer uma coloração, você tem um site que você pode fazer, que é o Adobe Color. Anota aí. É um site muito legal, onde ele te ajuda a extrair cartela de cores. E entender de composição, porque composição é a alma ali, né, da sua estampa, da sua criação. Então, você compor de uma forma bacana, né, se for algo autoral, se for algo livre que você esteja fazendo, então você tem que entender como que aquilo te representaria, né, como que aquilo pode te representar, na verdade. Se é algo autoral, se é algo muito seu e tal, que você que está criando, a sua cabeça e tal. Agora, quando é algo do cliente, é importante que você entenda a estrutura que ele está pedindo, a estrutura que pode agregar valor às peças que ele vai produzir através dessa estampa, né? Então, a composição e a coloração são coisas extremamente importantes e que você precisa estudar muito. Você precisa realmente ter ali um desenvolvimento, né? Treino mesmo. Se comunicar bem com o seu cliente, olha só, outra coisa que foge um pouco da criação, mas entra totalmente em atendimento, em posicionamento, em marketing, branding pessoal, inclusive, né? Que é a questão de você se comunicar bem com o seu cliente a partir do momento que você starta ali um projeto de criação de estampas. Então, essa comunicação, ela tem que ser clara, ela tem que ser limpa, ela tem que ser transparente mesmo. Porque o cliente, a partir do momento que ele te contrata, ou para trabalhar internamente na empresa dele, ou um trabalho freela, por exemplo, ele quer essa comunicação. E o designer inteligente, ele vai estreitar cada vez mais essa relação, né? Então, e essa relação é através da comunicação, é através da fala, é através, né, dessa interação com o seu cliente. E dessa interação, com certeza, vão surgir vários desdobramentos, coisas importantes a respeito do trabalho em questão. Então, você pode estar fazendo, às vezes, trilhando um caminho aqui no desenvolvimento e só nessa comunicação você consegue agregar tanto valor ao que você está produzindo que, nossa, pode ser muito maior do que o seu próprio cliente estava pensando. Então, essa comunicação entre você e o seu cliente é de extrema importância. Cumprir prazos. Outra coisa que, meu Deus do céu, às vezes dá um tilt na cabeça, mas assim, porque são muitos clientes, são muitos prazos, é sempre muito apertado, então é complicado, mas faz parte ali de um bom profissional de estamparia. E valorizar o próprio trabalho, então é isso, é a forma com que você se posiciona, a sua postura em relação ao seu cliente, como que você fala com o seu cliente. Então olha só quantas coisas importantes aí, né, dentro de uma profissão de design de estampas, né, dentro desse segmento criativo que cresce tanto aí no Brasil e no mundo, né. Eu acredito piamente que quanto mais valor, né, a gente dá, mais valor a gente recebe. Então, né, esse valor, né, ele tem que ser perceptível ao olho do seu cliente, aos olhos do mercado, né, e ele é possível, né, basta só você realmente direcionar direitinho ali sua carreira, a forma com que você aborda o seu cliente, os seus desenvolvimentos, entregar resultado. Não adianta nada falar do que está externo, mas você mesmo não está fazendo o seu melhor, tá? Enfim, uma série de coisas aí. E vamos lá, o que são processos criativos? Olha, são formas de criação que podem acontecer de diversas formas através de recursos manuais e digitais e fazem parte da elaboração de um projeto / estampa, tá? Então é como eu comentei aqui, os processos, eles acontecem de formas diferentes o tempo inteiro. Tudo vai depender, né, de como que é o seu processo, né?
Porque tem coisas que você não muda. Então, por exemplo, então eu sempre começo meu processo criativo me inspirando, colocando, enfim, uma música que eu gosto e relaxando um pouco, tomando um chá. E aí sim eu começo a minha pesquisa de imagens, e aí sim eu começo a fazer pastas de referências, e aí sim tudo começa. Então, assim, o processo criativo ele não é só a partir do momento que você tem um briefing, ele vem antes também, né? O criativo ele precisa disso, ele precisa desse tempo, ele precisa desse envolvimento com ele mesmo, ele precisa dar um start, mas esse start pode ser feito de várias formas. Então é importante que você tenha o seu próprio processo e entenda através do briefing qual que será, né, o processo que você vai fazer, né, para conseguir ali criar em cima daquele briefing. Porque aí você já começa, você já não é um processo seu que você faz sempre. Já você inicia dessa forma, com algo que você faz sempre, que é esse seu processo particular mesmo, e depois você entra no briefing. Então, por exemplo, se você vai fazer uma estampa, qualquer tipo de estampa, segundo passo, depois de você se inspirar, depois de você estar bem com você mesmo, você vai lá e pega pesquisa de imagens. Aí outro passo, bom, então se eu vou usar a técnica de nanquim, então deixa eu preparar os meus materiais de desenho. Ou deixa eu procurar referências de estampa com nanquim, enfim, ou qualquer outra técnica. Então você tem que entender de processos, né? E através desses processos, desses recursos, tanto digitais quanto manuais, né? É que essas duas coisas juntas, você consegue desenvolver um projeto, né? Então isso são processos. É todo passo a passo, é toda a etapa que você utiliza, né? E acho que muitas coisas, muitos detalhezinhos são particulares, assim, do designer. Tem designer que, tipo, olha, para eu criar, eu preciso primeiro pegar meu sketchbook e começar a desenvolver aqui alguns desenhos. Independente do briefing. É o start, entendeu? É quando você starta ali um processo. E ele começa a desenvolver um sketchbook e tal. Eu atualmente eu tô com um sketchbook de recortes, de colagens, né? Eu dou às vezes quando eu tô com muitas coisas pra fazer, quando eu tô assim muito mega tarefada e eu quero simplesmente não pensar em nada, nem da minha vida profissional, nem da pessoal, eu pego esse sketch, abro e pego revistas e qualquer papel assim que eu tiver e eu começo a picotar e a fazer uma colagem. Então isso pode ser, né, pode ajudar no start de um processo criativo de desenvolvimento de estampas, né. Então, enfim, acho que cada um tem um pouco do seu, né, esse é o meu, inclusive ele é muito recente, mas que eu tô amando, e dentro disso, dentro desse start, você começa, de fato, a criar aí, dentro de um processo mesmo mais específico, que é dentro do briefing, você começa a criar exatamente o que o seu cliente quer. Posso ser um designer de estampas sem saber desenhar? Olha só isso, vamos aqui continuar com essa linha de pensamento. Eu vou te explicar exatamente o porquê um designer que não sabe desenhar pode ser um designer de estampas. Olha só, então eu coloco assim, sim, pode, a partir do momento em que ele conhece de processos criativos que irão possibilitar a elaboração de uma estampa. Então, olha só, tudo está conectado, tá? A partir do momento que ele conhece de processos criativos, independente se ele souber desenhar manualmente ou não, ele consegue achar o melhor recurso para desenvolver a estampa. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nessa aula. Então, olha só, aqui eu vou te dar alguns processos, algumas possibilidades de processos, caso você não saiba desenhar, tá bom? Então, olha só, vetorização de elementos. Então, quando você está fazendo uma estampa e você, enfim, vai captar esses elementos, né, através de sites e tudo mais, e você não consegue passar eles para o papel manualmente, de forma livre, o que você faz? Eu vou te mostrar. Você vai vetorizar, né? Você vai usar o recurso do Illustrator para vetorizar elementos e assim criar, né? Você pode pintar manualmente, porque às vezes a maior dificuldade é em desenhar e não em pintar. Eu me identifico muito com isso, porque tem muitos trabalhos, né, que, enfim, lá atrás, na época de estúdio mesmo, de criar para muitas empresas e tal, eu precisava de mais velocidade. Então, eu não só vetorizava, né, eu pegava e imprimia, porque o processo ele pode ser totalmente digital. Eu poderia fazer uma estampa 100% no computador, tanto no Illustrator quanto no Photoshop. Mas eu gostava da pintura e era uma facilidade depois de um certo tempo de treino. Então o que eu fazia? Eu pegava esse desenho vetorizado, imprimia e pintava manualmente. Então essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, fotografia, que é quando você trabalha com fotos, né, com imagens de fotos, enfim, ou que você mesmo produz, ou que você capta em banco de imagens.
e elementos criados digitalmente, Photoshop Illustrator. Então são elementos que você, através, por exemplo, de uma foto, você puxa para o seu Illustrator ou para o Photoshop e você cria elementos através disso. Então eles são referências para você começar a criar outros elementos. Então é fantástico. Agora o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar isso, né? Eu vou exemplificar isso com algumas imagens para você entender mais ou menos como que isso funciona, tá bom? Bora lá! Então olha só, agora eu tô aqui na tela do meu computador e eu vou te mostrar um pouco do que é a vetorização de elementos. Então olha só, aqui eu tenho algumas flores, tá vendo? Olha, eu tenho aqui algumas possibilidades de flores. E basicamente, quando eu falo de vetorização, eu falo em você pegar essas referências e vetorizar, ou seja, você vai fazer um traçado, né? O traçado dessa flor, né? Desse elemento, né? E a partir desse traçado, você vai imprimir, né? Caso você queira continuar com esse processo manualmente, você vai imprimir esse desenho com um outline aqui bem fininho em cinza, tá? É em cinza mesmo, porque eu acho que é a melhor cor para você imprimir, né? E aí você imprime e você pinta manualmente, tá? Se essa for a sua vontade, entendeu? E não é complicado de fazer isso não, olha só, eu vou pegar aqui rapidamente essa flor maior, né? Eu vou travar como de 2, eu vou travar aqui na tela do meu computador. E eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, da caneta, tá? O meu Illustrator, ele tá em português, então é caneta. E aí, ó, eu começo a traçar esse elemento, tá? Uma dica importante é você transformar esse elemento. Então, depois que você vetoriza, tá? Você passa a modificá-lo, porque a gente não quer a cópia, a gente quer a inspiração. Então, a gente pode acrescentar pétala, a gente pode tirar pétala, a gente pode mudar o ângulo, né? Enfim, desse elemento. E a própria pintura já vai ser um agente ali de modificação, tá? Então, olha só, você vai traçando, olha só. E assim você cria um desenho, um elemento, né? Que depois de impresso numa folha A4, né? Na sua impressora mesmo, você consegue pintar manualmente, tá? Caso seja da sua vontade fazer esse processo manual. Se for digital, você permaneça no software, né? Ou no Illustrator ou no Photoshop e continua, né? Todo esse processo de criação, de pintura e tudo mais, tá? Bom, agora eu vou mostrar outro processo. E dessa vez é no Photoshop, ó. Essa aqui é uma estampa fotográfica, onde todos os elementos são fotos mesmo, né? São elementos, alguns eu escaneei, né? No meu scanner do estúdio. Outras imagens são imagens de banco de imagens, mas aqui tem pouquíssimas de banco, viu? A maioria eu mesma fiz. Eu mesma tirei a foto do elemento ou escaneei. Então é um processo bem bacana, você consegue ver todo o trabalho feito, ó, digitalmente. Então, não é desculpa você não saber desenhar, porque olha só, aqui um resultado de estampa, e é uma estampa, né? Você não necessariamente saber desenhar, aqui você está fazendo uma estampa digital. Eu só vou voltar aqui para também reforçar isso. Então, se você fala assim, Cláudia, eu não sei fazer os elementos, não sei desenhar, usa o vetor. Essa é um recurso muito bom para se fazer, tá? Então, aqui voltando no Photoshop, uma outra possibilidade, que é essa aqui, ó, é você trabalhar com elementos diversos, tanto fotografia quanto desenhos e quanto vetores também, olha só. Aqui eu tenho uma parte que é vetor, que é onde eu tô passando meu mouse, tá? Ó, é um vetor. Deixa eu ampliar um pouco mais. Então aqui eu tenho um vetor, aqui eu tenho uma ilustração feita manual, mas poderia ser de banco de imagem também. E eu tenho texturas, tá? Texturas. Tenho fotos, né? E olha só a estampa. Essa aqui é uma composição de uma estampa. Então aqui reforçando, eu não precisaria saber desenhar, tá? Então, olha só o resultado que lindo que ficou. Essa aqui é a foto de campanha. Essa imagem não tá numa resolução muito alta, né? Na verdade tá até um pouco pixeladinha, mas eu acho que você já consegue aí ter uma ideia de como ficou o resultado dessa estampa. Então aqui o que eu faço? Olha só, eu dou possibilidades, tá? Para você criar estampas sem saber desenhar, tá? Então aqui eu tenho duas possibilidades, então é uma estampa 100% fotográfica. Aqui eu tenho uma outra estampa que une vetores, fotografia e desenho manual, mas poderia ser de um banco de imagens. E aqui, ó,
eu te mostro ainda como você vetorizar um elemento para, né, você pintar posteriormente aí e criar a sua estampa, tá? Então, basicamente, não tem desculpa. Se você quer ser um designer de estampas, mas você não sabe desenhar, pelo menos não nesse momento, você pode criar estampas maravilhosas. Então essa aula eu fiz especialmente para você que ainda tem dúvidas se você quer ou não seguir, né, a carreira de designer de estampas, justamente por não saber desenhar, tá bom? E eu já te digo aqui, eu já te provei aqui nessa aula que sim, é possível. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Eu fiz assim com muito, muito carinho mesmo. E eu te encontro na próxima aula, tá? Então, se você curtiu esse conteúdo, dá um like aqui, se inscreve no canal. E a partir de agora eu vou começar a postar muitos conteúdos bacanas, tá certo? Pra vocês, conteúdos relevantes que vão transformar aí a carreira de designer de estampas que vocês ou estão iniciando, ou já são mais experientes, ou estão aí tendo o primeiro contato. Então é isso, um grande beijo e até a próxima aula.